Isso, exatamente. Você consegue até traquear melhor e tem a oportunidade de também criar conversões personalizadas à medida que cada fase é comunicada dentro do webhook. Ok. Exemplo, na medida que a pessoa vai progredindo na conversa, você pode, com o webhook conectado, ele vai recebendo esses eventos à medida que a pessoa vai conversando e você pode justamente enviar esses eventos para dentro do MetaEds através do Pixel e a API de conversão. Ya, o sea, una creación de público personalizado. Ya, Sim, te hago una pregunta. Y ahí cuando Meta, un ejemplo, en la campaña de ventas, no deja cambiar el público Advantage, sino ya directamente te dice público Advantage, agregas tu público personalizado, pero aún así él sale del público personalizado a buscar gente si el Advantage está activado. Y no se puede desactivar. O sea, ¿hay alguna manera de desactivar ese Advantage en alguna parte de las configuraciones para llegar solo a ese público que no salga de ahí? sim, sim. Vou mostrar aqui exatamente como você faz isso. Só um instante aqui. Hum, Aqui eu tenho o meu gerenciador de eventos aqui. Eu tenho um gerenciador aqui específico para fazer esse Mm. teste mostrar. A ver. Certo. Eu vou criar aqui uma campanha de vendas, aqui para todos verem, né? Eu Mm. escolhi aqui o objetivo da campanha. É, e aqui temos as configurações, né? De orçamento, ABO, CBO. Quando eu Mm. quero selecionar somente um público personalizado, o que é que eu faço? Eu aperto aqui em limitar mais o alcance e eu troco para essa outra opção. Então eu uso os controles de público, né, exatamente com restrições e tal, geográficas. Então aqui eu volto para configuração mais antiga, mais padrão que a gente tinha. E aqui eu consigo selecionar o público personalizado que eu quero. No caso, eu vou dar um exemplo aqui de envolvimento 365 dias, né? Aí ele coloca usar como sugestão. O que que acontece? Aqui fica muito amplo. Significa que o quê? Ele vai alcançar outras pessoas, outros públicos semelhantes. Mas como eu quero garantir que só apareça para o meu público personalizado, eu vou e desmarco essa opção aqui. É uma coisa normal de acontecer, de dizer que ele aqui é um público é muito limitado, um pouco pequeno, mas saiba que o mínimo de ativações ou o mínimo de pessoas presentes para estar num público para a campanha começar a veicular é 200 pessoas. Então, assim, se você vai fazer uma lista de clientes, se você quer fazer um remarketing para as pessoas que visitaram a sua página, no caso, você tem que garantir que pelo menos 200 pessoas diferentes tenham acessado essa página, para que realmente essa campanha comece a tracionar. Então, essa é a forma que você faz para garantir que somente os anúncios cheguem para essas pessoas que estão no seu público personalizado, e garantir que realmente vai acontecer. No, ok, ya, entendido. Espectacular. Ok, o próximo pergunta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Ayer estábamos hablando del tema básicamente del tema de las mediciones reales que era el ROAS y la captación por adquisición de clientes. Mi pregunta es, o sea, teniendo en cuenta, si, por ejemplo, yo estoy ofreciendo un servicio, mi empresa es de servicios, yo debería, o cuánto estimadamente debería yo, digamos, planificar de capital para cada una de las campañas, indiferentemente si es de tráfico o de ventas, para tener en cuenta y poder determinar bien estas métricas que sí son importantes. No caso, qual é
qual é o fluxo que você utiliza. Você está mandando para um WhatsApp, para um Instagram, ou está mandando para um site, uma landing page? En estos momentos solamente estamos utilizando WhatsApp e Instagram, correcto. Porque básicamente, según el estudio que nosotros hicimos, ojo, eso está todavía en evaluación porque estamos todavía en un proceso inicial, conociendo el mercado, viendo dónde podemos atacar. En base a la poca investigación, o digamos, en base a la investigación que se ha hecho hasta ahora, el público real de nosotros está en WhatsApp e Instagram. Entonces, por eso estamos como que enfocándonos directamente ahí y dejamos la página web o la landing page para, más que todo, es alojamiento de los cursos que nosotros ofrecemos. Ok, entendi muito bem. Só antes de responder a pergunta, depois que a pergunta for para o próximo, eu pedi que nossos microfones silenciados para que não tenha eco. Eu consegui entender bem a sua pergunta, mas teve um pouco de eco aqui no fone de ouvido. Mas, assim, muito bom que vocês notificaram que a maior parte do público de vocês está tanto no WhatsApp como no Instagram e tem essa perspectiva de compra melhor. Uma estimativa que você pode fazer com relação a isso é pegar todos os leads, todas as conversas iniciadas e pegar o histórico de quantas vendas você tem por dia, né, e fazer uma estimativa de taxa de conversão. Com essa estimativa já de taxa de conversão, você pode ter uma baliza maior de quanto é o seu ROAS, né? Então, o primeiro passo é você encontrar essa taxa de conversão e a outra coisa que você vai fazer é encontrar o seu ticket médio. Então, você vai pegar todas as vendas, você vai pegar as vendas por usuário, porque tem muitos serviços, muitos produtos, que o usuário só, ele tem 2, 3, 4 produtos diferentes. Então, você tem um LTV, uma receita média gerada por usuário maior. Então, na medida que você tem essa taxa de conversão mapeada, sabendo de a cada quantos leads eu consigo fazer uma venda. Por exemplo, se eu tenho uma taxa de conversão de 10%, a cada 10 leads que eu captar, uma venda é garantia de eu fazer, certo? E eu sei que na maioria dessas vendas, o meu custo, o meu ticket médio vai ser por volta de uns $80, então eu já consigo ter essa previsibilidade. É bom que você sempre esteja atualizando essas taxas e olhando elas semanalmente. E aí o que você pode fazer? Você pode cadastrar dentro da própria plataforma, deixa eu só pegar aqui, dentro do CRM, se eu não me engano, que a gente pode fazer isso, um ticket médio. Você pode cadastrar lá o ticket médio. E aí, quando for enviado essa conversão para dentro da campanha, ele sempre vai estar calculando ali por esse ticket médio. E existe uma maneira de fazer isso automaticamente? Sim, mas você também precisaria utilizar o webhook ou, de maneira mais simples, o quê? Conectar a sua plataforma de vendas dentro da Pancake, né? Que aí ela ia lá processar os eventos, tanto de o valor a ser, a moeda que foi utilizada dentro daquela venda, e aí a possibilidade de dar certo é maior. Então, a maneira mais simples, cuja você poderia ter uma menor precisão de dados, seria você fazer assim. Que é evento de conversão, adicionar, né, que lembrando que aqui está zerado esse CRM aqui, é só a título de exemplo, eu posso colocar aqui até sem valor para mostrar para vocês. Aí o evento de purchase, aí eu coloco aqui, se meu ticket médio vai ser $80, aqui ele está em real, mas é porque é a moeda padrão do meu país. Mas a título do exemplo, se ele aqui for o valor, o ticket médio de R$80, então eu colocaria aqui. E toda vida que alguém comprasse de mim e eu configurasse uma mensagem de obrigado por ter realizado essa compra, aí seria disparado esse evento aqui para essa pessoa, né?
muito provavelmente você pode fazer o quê? Criar um campo aqui de cliente e a pessoa, toda vida que comprar, ela ser automaticamente redirecionada para esse campo de cliente. E aí, quando esse campo de cliente for preenchido aqui, ele vai disparar o evento dentro do Facebook, né, de purchase, e aí o meu ticket médio ia ser lá contabilizado pelo Pixel. Essa é uma solução mais simples. A outra seria você realmente conectar, né, com alguma das automações que você tem para até aqui a automatização de pagamentos, né? Que seria com relação a quando a pessoa irá pagar. Eu não sei se é que até desculpa por estar falando assim, mas tem aqui algumas opções específicas que você consegue, né? Quando tanto questões de eventos, quando o registro é atualizado dentro de um externo, né? Eu posso criar condições específicas aqui. Então, o próprio quando o CRM ele é gravado com a automação. Enfim, existem várias etapas, várias maneiras de fazer isso. Mas o importante é sempre o quê? Você ter esse parâmetro de medição que te dá uma inteligência maior e não te faz apenas só captar leads e ver o que acontece, se acontece uma venda ou não. Sí, no, o sea, te lo estaba preguntando en verdad porque tuvimos un caso en el que nosotros estábamos manejando un presupuesto por campaña entre, digamos, 80 y $100. Y nos estaba yendo bastante bien porque teníamos un margen de entre 8 a 12% de ganancia, o sea, de compra. ¿Y qué sucedió? Las personas que en ese momento nos estaban como que realizando el tema de las pautas y las campañas, nos dijeron, bueno, nos está yendo bien con esta campaña, vamos a triplicar la inversión. Eso salió muy, muy mal, porque, o sea, no hubo retorno, en verdad, hubo 0 retorno por allí, y, o sea, eso fue como que se despidió un pocotón de personas, y volvimos a tener como que a restablecer la estrategia inicial que teníamos y manejar, de hecho, bajamos incluso el presupuesto que teníamos pautado para ese tipo de campañas y nos iba igual que cuando la teníamos entre 70 y 80 y ahorita la estamos trabajando entre 40 y $60 por campaña y nos está yendo, o sea, bastante mejor que la vez que hicieron lo de multiplicar la inversión por campaña. Que ahí fue donde entendimos nosotros que más dinero por campaña no significa más concreción. Isso, exatamente. Isso acontece porque, assim, cada perspectiva de venda, ela tem um limite específico. Vou te dar um exemplo só para que... Um exemplo muito fora, mas espero que você entenda. Vamos supor que eu tenho uma camiseta de treino. Essa camiseta, para qualquer pessoa que vai treinar, ela pode ser utilizada. Só que eu tenho também vários esportes que podem ser utilizados. Tem um esporte como o futebol, tem um esporte como a musculação, aí dentro dos esportes de força tem também um crossfit, tem esporte como corrida e tem um esporte que pode ser menos praticado. Vamos dar um exemplo aqui. Aqui no Brasil, um esporte que é pouco praticado é o handebol. Então, se eu faço um anúncio com uma perspectiva de vender a minha camisa para treino para o handebol, é dito que eu posso conseguir vender? Sim, mas eu vou vender menos do que eu estaria falando para um público maior ou de maneira mais genérica. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o quê? Todo anúncio, ainda assim, se você disser para mim, tudo bem, eu estou vendendo da maneira mais ampla, na maneira mais genérica, eu estou testando mais perspectivas, mas todo anúncio, ele tem um limite. Então, assim, a minha recomendação para evitar que isso aconteça é que vocês coloquem dentro da rotina de vocês o quê? Testar sempre novos criativos, testar novas variações daqueles que funcionam e você pode estipular uma meta
ali por semana. E aí, claro, que isso vai ter que incluir todo mundo, seja a pessoa que vai trabalhar com a redação publicitária, que vai escrever os criativos, o copy, né? Seja o design, o editor de vídeo, ou seja, você fazendo tudo isso com IA, né? Que hoje em dia já é possível, ou seja, você fazendo todas essas funções, mesmo com ou sem IA. Mas é muito importante que você separe um pouco da verba, do dinheiro, do pressuposto, para poder estar colocando ali parte desse pressuposto em anúncios novos. E aí você vai oxigenando a sua oferta. Aí pode ser que um anúncio novo que você consiga testar, você consiga passar dessa barreira dos 80, 100 dólares, até colocar 150, 200 dólares. Mas é muito importante que você fique continuamente testando, porque imagina o seguinte, outra coisa que eu não sei se você já olhou, que é a frequência desses anúncios. E tem correlação também a essa questão de saturação. Então, é uma coisa que eu estou passando até com um cliente meu aqui no Brasil, que o mercado dele é de contabilidade, e no Brasil existem 400 mil contadores. E só no mês passado, a gente atingiu 2 milhões de pessoas. Então, cada contador viu 5 vezes o anúncio. Então, se eu manter esse mesmo anúncio próximo mês, no outro mês, na outra semana, ele vai ficar cansativo, ele vai saturar. E aí, o que foi que aconteceu, que muito provavelmente pode ter acontecido comigo, a performance caiu e o lucro caiu. Então, o que é que eu já fiz agora? Já testei mais 20, já testei mais imagens. Então, eu dei 3 linhas de raciocínio aí para a sua resposta. Depois você pode até acompanhar a gravação para pensar mais, analisar melhor, com mais calma e saber exatamente qual é o seu caso e a atitude que você tem que tomar para realmente conseguir escalar de verdade. Ok. No, sí, exacto, exacto. Sí, o sea, esa es como que la estrategia que estamos utilizando ahorita. De hecho, también te lo quería preguntar, nos recomendaron, ojo, esto no está implementado aún, pero nos recomendaron que tengamos una campaña de tráfico, pero muy, muy a bajo presupuesto, pero mínimo, pero que dure todo el mes. De modo que siempre va a estar como una campaña rodando alternando semanalmente o cada 2 semanas una de venta. ¿Qué piensa? ¿Esa sería una buena estrategia? Por favor, Igor, traduz que dessa vez eu não entendi. Tranquilo. O sea, Indicaron que y perdón, ¿quieres tentar novamente? dale, dale. Ele perguntou o seguinte: indicaram para ele que uma boa estratégia é ter uma campanha sempre ativa. Então, manter uma campanha com um orçamento mínimo, o mínimo possível, rodando uma campanha básica e alternando essa campanha com uma de venda. E fazer essa alternância, mas sempre manter uma do mínimo rodando. Ele perguntou se é uma boa estratégia. O que você pensa sobre isso? Sim, é uma estratégia válida, porque indiretamente você está fazendo uma distribuição e um brand. E assim, o brand é uma palavra até do inglês e tal, mas nada mais é do que você fortalecer a tua marca. Então, quanto mais forte for a tua marca, mais fácil dela vender. Existe uma pesquisa, isso é do marketing mais fora do digital, mais do offline, que diz o quê? Que, em média, para a pessoa tomar uma atitude de compra ou passar a lembrar da sua marca, ela precisa ter contato de 7 a 10 vezes. Claro que isso pode ser um contraponto para aquilo que eu falei anteriormente, de você ter cuidado com a frequência. Mas aqui a gente está falando de estratégias diferentes. Então, se você for utilizar essa campanha com orçamento menor, seja ela de venda, seja ela de engajamento, seja ela de alcance, é muito benéfico para você comprar dados. E quanto mais dados você compra, mais dados você tem, uma maior segurança na tomada de decisão você tem. Então, sim, é uma boa estratégia. Conforme que o valor que esteja sendo investido, aquele valor mínimo, não comprometa o resultado e não esteja tirando o potencial de outra campanha que pode trazer venda direta. Dale, gracias. E valeu. Buenas noches.
Isaías, te quiero hacer una pregunta. Yo actualmente, pues nosotros somos una agencia de lanzamientos. Eh, Tengo un déjà vu porque mi trafficker también es portugués y no me hace feliz, pero gracias por estar acá. Pero te quiero hacer esta pregunta. Nosotros actualmente estamos captando leads desde la estrategia de lanzamiento con campañas de creación de públicos, campañas de creación de audiencias. Invitamos a las personas a una masterclass, todo, o sea, las personas llegan a una landing donde ven la información de la masterclass, captamos sus datos. Una vez captamos los datos de la persona desde la landing, nosotros le enviamos un mensaje de utility para, de cierta forma, pues le hacemos una encuesta para validar la calidad del lead y a partir de allí, pues nuestro trafficker hace los ajustes que tiene que hacer. En el modelo en el que estamos ya no enviando a las personas a una landing, que de una u otra forma la landing nos ayuda a filtrar un poco la calidad del lead o por lo menos muestra un nivel más alto de intención. Te quiero preguntar algo. Al final del ejercicio, cuando uno compara tráfico a landing, a, digamos que a WhatsApp o landing a un grupo versus tráfico a WhatsApp y que de WhatsApp uno le mande la landing o lo mande al grupo o sucede esto, al final del ejercicio, ¿tú has sentido dónde hay mayor conversión de los leads? Porque yo estoy acostumbrado a convertir el 1,5, 1,8% de las personas captadas. O sea, para mí es normal tener 10,000 personas para venderle a 100, que es muy diferente en producto físico. Creo que no darían los números. Eso por un lado, esa es una pregunta. ¿Cómo tú has cambiado, o sea, cómo en tu experiencia enviar primero las personas a un WhatsApp antes que pasen el filtro de la landing cambia ese costo de adquisición de lead? Y lo otro que te quería preguntar, ¿cómo en tu experiencia hoy en día está cambiando la composición del presupuesto dentro del tema? Porque históricamente, pues hay un presupuesto, bueno, esto va a cambiar dependiendo de cada público, de cada lanzamiento, de cada experto, pero nosotros tenemos un porcentaje va para leads fríos, un porcentaje para lead caliente, un porcentaje para remarketing, un porcentaje, y tengo un porcentaje muy pequeño para WhatsApp. O sea, el porcentaje de WhatsApp normalmente es el 5%, el 6% del presupuesto de marketing. Pero nos hemos venido dando cuenta que es mejor negocio el presupuesto que teníamos para retargeting, mandarlo a WhatsApp, que pues que usarlo en retargeting, porque es que de una u otra forma la gente ya nos está alzando la mano y ya tenemos una conversación y esa ha sido como una experiencia. Entonces te quería preguntar eso, o sea, ¿cómo ha cambiado el costo de adquisición de lead y obviamente su porcentaje de conversión y cómo ha cambiado esa composición de qué porcentaje se va hoy en día a campañas de WhatsApp? De hecho, ayer abrimos carrito, hoy ya estamos con ROAS 4,2, mi meta 1 está en ROAS 5 y mi meta 3 está en ROAS 9. Nos ha ido muy bien, pero entiendo que, gracias, fue un primer lanzamiento. Los que le interesa el tema de bolsa, estamos con carrito abierto, bolsillos con propósitos, la cuenta, muy buenos expertos, pero es eso, o sea, tenemos todavía esa dificultad o ese miedo a cambiar porque está funcionando. O sea, es fácil tratar de cambiar cuando las cosas no funcionan, pero es más difícil de cambiar cuando las cosas, un ROAS 4, un ROAS 5 es un buen ROAS. Pues por lo menos te da margen para escalar.
Sim, exatamente. Vamos lá, por partes, né? Primeiramente, parabéns pelo bom resultado que você está tendo no seu lançamento. É o primeiro lançamento, é isso mesmo que você falou? Que isso muda completamente a minha resposta. Sí, es un lanzamiento semilla. Certo, o Igor até riu ali porque ele já sabe, talvez, o que é que eu vou falar. Existe uma coisa dentro do primeiro lançamento que é a demanda reprimida. Sí, E o que diferencia de você ter resultado muito bom do primeiro e crescer para o segundo lançamento é a sua capacidade de gerar uma nova demanda reprimida. Eu tenho, assim, mais de 70 lançamentos, né? A minha maior especialidade como gestor de tráfego é captação de leads, de infoprodutos, e agora a gente tem um novo modelo acontecendo, que na verdade isso é bastante rotativo, né? Então eu vou te dizer exatamente o que eu faria se eu estivesse começando do zero hoje e de te dizer também qual a estrutura ideal para dentro daquilo que você falou das perguntas, né? Pelo que eu entendi, você falou que está mandando uma certa parte do orçamento para campanhas captando para o WhatsApp e que lá do WhatsApp você capta o contato da pessoa, certo? Que seria 5, 6, 7% do orçamento. Consegue dizer se é sim ou não? Qualquer coisa o Igor pode traduzir aí o que eu acabei de falar, se não tiver entendido. traducción porque se emocionó. Listo. Él te preguntó si uno de los temas que tú hablaste es que dentro del presupuesto de remarketing, tú utilizas plantillas de WhatsApp para cerca de 7-5% de presupuesto para remarketing. Pero la duda es, este presupuesto não existe, não, Andrés? Não, não é por remarketing. A pergunta é se ele está captando lead e mandando para o WhatsApp. Eu entendi isso. Que ele está mandando tráfego para landing page e mandando tráfego para o WhatsApp. No, yo estoy mandando tráfico para landing page, la landing llega a Pancake y cuando se crea el lead, yo tengo una automatización que le mando un utility diciendo tu registro fue aceptado, queremos hacerte una encuesta, básicamente. Y a partir de los datos de la encuesta, nosotros empezamos pues hacemos los ajustes que se tenga que hacer. Y nuestro trafficker está en tiempo real viendo los resultados de la encuesta. Y sí, tenemos demanda reprimida en este lanzamiento, es claro. De hecho, el 22% de la captación fue orgánica. Entonces, pues, o sea, sabíamos que nos iba a ir bien. Pero al final sabemos y somos conscientes que estamos en una transición digamos que transición de estrategia. Entonces te quería preguntar eso. Hoy en día, y creo que te entendí que la conversión cuando se hace con WhatsApp ya no es el 1%, el 2%, sino que es un 5, un 6%. ¿Eso te entendí o entendí mal? Não, na verdade eu queria perguntar como você fazia a captação de leads, mas certo, agora eu entendi com a sua explicação. Mas assim, é inevitável que você tem que ter, sim, parte do seu pressuposto em remarketing, e aí você vai ter o quê? Alguns tipos de fase para isso. Fase número 1 é lembrete. Eu não sei se você já fez nesse lançamento, que é o quê? Lembrete seria você lembrar das pessoas que o momento do lançamento está chegando. Então, seria aquelas campanhas. Faltam 3 dias, faltam 2 dias, é amanhã, é hoje, e você não necessariamente precisa fazer também somente com contagem regressiva. Você pode até mascarar esse lembrete como um conteúdo, mas basicamente como você vai fazer isso? Você vai pegar as pessoas que estão cadastradas até o momento do seu lançamento, que visitou a sua página de obrigado, ou você vai exportar lá da sua lista de e-mail marketing e vai fazer o remarketing para essas pessoas. Outra coisa, você vai utilizar também essas mesmas pessoas para uma campanha de remarketing de fase de CPL.
E agora que as campanhas já estão no ar, você vai dizer, ó, a aula 1 foi liberada, no caso se for a Masterclass, e isso vai funcionar se você deixar o replay liberado. Então, se você deixar por um tempo o replay disponível para quem não conseguiu assistir ao vivo, assistir depois. Outra campanha que você pode fazer também do remarketing é a de Tsunami. Que essa campanha é o quê? Você, imagino que hoje, na maioria dos lançamentos, as pessoas, elas fazem sorteio para quem são os primeiros inscritos. Existem algumas formas de fazer isso. Você oferecer desconto para os 20 primeiros inscritos, ou seja, desconto no primeiro dia, né? Muitos players fazem isso. Seja você sortear realmente um produto físico, tem grandes players que fazem sorteio de MacBook, você pode fazer sorteio de, por exemplo, um livro, um caderno, tudo personalizado, ó. Isso aqui tudo é personalizado, isso aqui é tudo de lançamento, entendeu? Caneta personalizada também. Então, o que é que acontece? A pessoa, o lead que é quentíssimo, ele vai fazer questão de ganhar isso aqui e ainda ganhar o desconto e um possível outro sorteio de um produto realmente físico, pode ser uma camisa, pode ser coisa de um valor mínimo até mais alto. Isso gera o efeito de tsunami das pessoas quererem comprar logo. Isso é muito importante para que você tenha muitas vendas no começo. Então, você pode fazer essa campanha também se você tiver essa estratégia. E depois que o carrinho abre, eu espero que você também esteja fazendo campanhas de remarketing para essas mesmas pessoas cadastradas, para o seu público quente, os seus seguidores, por um envolvimento ali de 7 dias, porque ali você garante ainda mais que chegue a essas pessoas do seu público quente que o seu carrinho está aberto. Qual a distribuição de verba, de pressuposto que você vai fazer? Você vai separar uma parte somente para o lançamento e uma parte somente de distribuição. Daqui a pouco eu falo de distribuição. Da captação, você vai colocar 70%. Do lembrete, você pode colocar 5%. No CPL, você pode colocar uns 10%. E para o resto de venda, você vai colocar mais 15%. Então, eu vou até te ajudar aqui de maneira mais precisa. Eu vou compartilhar aqui a tela com o aqui aberto, né? Então, distribuição. Vou fazer melhor. Só um instante. Que você entenda ainda de maneira mais rápida. Ó. Distribuição de orçamento do lançamento. Então, você tem captação, você tem lembrete, você tem tsunami, você tem... Desaprendi a escrever tsunami, você tem... deixa eu ver o que mais. Você tem distribuição, tsunami, vendas e aula no ar, se você fazer replay, né? Que seria o remarketing de CPL. Então, aqui o que é que você vai ter aqui como distribuição para essas fases? Lembrando que quando você vai lançar, você vai o quê? Juntar essa parte aqui com a parte da questão de distribuição. Então, tudo você enxerga como uma coisa só. 70% captação. Deixa eu botar aqui captação de leads para ficar mais descrito. Olha aí como ele, com mais contexto, ele traduz melhor. Lembrete, pode ser até 5%, porque são só pessoas quentíssimas, mais qualificadas. Aqui também você pode fazer 5%. A gente já está dando já está dando 80%, mais 5% aqui, as sugestões, tudo isso você pode ir balizando de maneira melhor, né? E aqui você faz com 10%. 10
Eu tenho 70, 75, 80, 85, 15% para a campanha de vendas. Então aqui você já tem, pode até fazer o print aqui, você já tem separado isso daqui para o lançamento. À medida que dentro da captação de leads, você tem público quente e público frio. No público frio, eu faço o quê? Eu vou captar 60% do dinheiro que eu colocar em captação de leads, eu vou botar no público quente e 40% no público frio. Beleza. Agora, dito que eu fiz o meu primeiro lançamento, eu esgotei minha demanda reprimida. Como eu vou renovar essa base? Com conteúdo. Aí eu vou fazer a distribuição de conteúdo. Distribuição de conteúdo, ela vai ter 3 fases. Essas 3 fases vai ser o seguinte: atração, eu tenho fase 1 de distribuição e eu tenho fase 2, certo? Vamos dizer dessa forma assim. Dentro de atração, é campanha de impulsionar. Impulsionar conteúdo. Na fase 1, é campanha de engajamento. Na fase 2, é também campanha de engajamento. Só que aqui na fase 2, eu vou pegar só o público cadastrado. Na fase 1, eu vou pegar meu público de envolvimento. E no impulsionar, é público frio. O que acontece aqui? Aqui você vai renovar a sua base. Então, a maior parte que você tem que colocar é 50% em atração, certo? 50%. Você vai colocar 30% aqui e 20% aqui na fase 2. Ah, Isaías, beleza, me explica o que é isso aqui. Todo o conteúdo que tu for postar no teu Instagram, no teu YouTube, tu vai pensar, esse conteúdo chamaria mais seguidores? Vai chamar mais atenção do público que vai comprar de mim? Se sim, esse é um conteúdo de atração. E aí tu vai impulsionar esse conteúdo. Quando tu impulsionar, tu vai ter lá a medida de o quê? Custo por visitas no perfil. Em alguns gerenciadores, você consegue ver também as pessoas que começaram a seguir através desse conteúdo. Como é que eu posso fazer isso? Agora eu vou aqui em outro gerenciador. Esse gerenciador aqui eu sei que tem. Desculpa até pela demora aí, porque ao vivo estamos aqui compartilhando tanto conhecimento, mas compartilhando a tela, enquanto abre o gerenciador, que já é um programa mais pesado e tal, então às vezes vai demorar um pouco mais para carregar. Mas aqui eu consigo ver a métrica de seguidores. Isso é somente para algumas contas. Relembrando, a outra forma de você ver seria você ver nos insights do seu Instagram mesmo, do seu perfil. Se eu colocar aqui seguidores, aqui ó, seguidores no Instagram. Então eu tenho na minha coluna de métricas. Então o que acontece? Aqui eu tenho visitas ao perfil, aqui ó, esse daqui. Deixa eu botar aqui, elencar por resultados. Esse aqui eu tenho visitas ao perfil. Eu tive 134 visitas ao perfil. Eu não posso otimizar por isso daqui. Justamente por quê? Porque não necessariamente quem vai visitar o meu perfil vai virar seguidor. Então, olhei aqui na coluna, ó, aqui no final, ó, eu tenho 18 seguidores novos no Instagram. Como é que eu vou descobrir o meu custo por seguidor aqui? Se a campanha gastou R$ 26,10 e eu tive 18 seguidores, então o meu custo por seguidor é R$ 1,45. Então, basicamente, você vai pegar esses conteúdos que eu te falei e você vai turbinar, vai impulsionar, vai descobrir o seu custo por seguidor e, baseado nisso, se o custo por seguidor for barato, você vai colocar mais dinheiro. Se ele não for mais caro ou se ele tiver uma intencionalidade maior, você pode segurar isso. Dito isso, essa campanha de fase 2, o que é? Você vai trazer nela conteúdos de o que é
oportunidade como e tutorial. Então, esses conteúdos são conteúdos que vai educar a minha audiência. Então, se eu estou falando de tráfego pago, né, eu já fiz ali o conteúdo de atração, eu vou fazer assim, o que é uma captação de leads com traqueamento avançado para infoprodutos de lançamento. Eu estou explicando, eu estou ensinando. A oportunidade. Você sabia que fazer captação de leads no Meta, utilizando o Advantage, pode ser um dos maiores erros que você pode cometer? Eu estou mostrando ali erro ou uma oportunidade daquilo que você também não deve fazer. O contrário também é certo. A oportunidade, ela tanto pode ser contraintuitiva, como pode ser educativa. Como você vai mostrar na prática, tutorial também. E aqui, envolvimento, você vai distribuir em 2 campanhas. Tanto envolvimento 365 dias, como 180 dias, que seria um público mais novo, como mais recente. Quem visitou o seu perfil por causa dessa campanha aqui, sim. Tá saindo um áudio aí? Não, né? Certo. A pessoa que eu apertei aqui sem querer. A pessoa que visitou o meu perfil, né? Uma audiência nova, quem é meu seguidor e quem teve um envolvimento ali até 60 dias. Então, eu tenho essas 2 campanhas, quentíssimo e campanha morno. E a fase 2, ela vai ser o quê? O público cadastrado, e aqui eu vou fazer quebra de objeção. Então, é basicamente isso. Essa parte aqui toda da distribuição de conteúdo, essa parte aqui acontece antes da captação iniciar, vai ser antes da captação. Aqui vai ser junto com a atração. E essa de fase 2 vai ser no momento da captação, justamente porque o seu público cadastrado está assistindo isso daqui. Então, o que é que você faz? Quando você vai investir o seu pressuposto, você não vai ver só investimento do lançamento e investimento de distribuição de conteúdo. As 2 coisas é um só. Por que eu estou te falando isso aqui? Porque no lançamento, que é 100% online, 100% gratuito, é normal que a sua taxa de conversão caia, e à medida que você vai repetindo os lançamentos, e é normal que isso aconteça porque você perdeu a demanda reprimida. Com essa distribuição de conteúdo aqui, você está gerando nova demanda reprimida, porque você aumenta a sua audiência, você cria audiência, você educa e você qualifica essa audiência. Então, aqui é muito mais importante até do que o formato de lançamento que você utiliza, mais importante que o nome do seu evento, é mais importante que inúmeros fatores. Isso aqui é ultra importante para garantir que você continue com esse negócio. Mas, eventualmente, uma empresa, se você enxergar infoprodutos como uma empresa, ela é um negócio digital complexo. Então, isso é o que eu faria para o seu lançamento, dito que você fez o seu primeiro agora, mas também olharia para outras estratégias, como perpétuo, como o lançamento pago, que você cobra ingressos, como você fazer o webinário, VSLs, enfim. Se eu fosse fazer o seu próximo lançamento, eu utilizaria essa distribuição de verba aqui, utilizaria essa estratégia de distribuição de conteúdo e, conforme mais lançamentos você fosse fazendo, mais canais de fontes de venda e aquisição de clientes eu traria para dentro do seu negócio. Basicamente isso. Espero que esteja mais do que respondido. Sí, es muy parecido. Es muy parecido con lo que hacemos. No, este cliente es el primer lanzamiento. De hecho, ahora en 3 semanas tenemos un lanzamiento pago. Y en 4 semanas tenemos otro lanzamiento que es el cliente más grande que tenemos. Y que ya Pancake pasó la prueba. Estábamos muy asustados, pero nos fue muy bien. Bueno, gracias ahí por la explicación. Sí, más o menos nosotros nos seguimos gastando gran parte del presupuesto. O sea, el presupuesto por ahora para campañas de marketing
desde WhatsApp es supremamente reducido. Yo soy un mago con utility, pero entiendo que con lo que se está haciendo Meta, cada vez vamos a usar más marketing y Pancake nos permite de una u otra forma traquear quién no le ha dado clic al mensaje de marketing. Pero sí siento que ese presupuesto que hoy en día estamos, porque ya estaba haciendo aquí los datos y más o menos del 100% del presupuesto, contando distribución de contenido, públicos calientes, públicos fríos, la cuenta regresiva, la carta de ventas, o sea, todo lo tenemos, más o menos un 7% lo estamos lanzando para API, ya sea API el mensaje de bienvenida o ya sea API para... Nosotros, por ejemplo, desde API no enviamos 3 días antes. 3 días antes lo hacemos desde las comunidades y dentro de los grupos, pero con API sí enviamos un día antes. O sea, si la clase es a las 7 de la noche, el día anterior a las 7:01, mandamos un mensaje de utility a toda la base y cuando las personas nos responden, los metemos a una secuencia que el día de lanzamiento sí tenemos 4 o 5 mensajes y la clase la estamos mandando el link media hora antes de la clase para volver a abrir la conversación otras 24 horas y que la fuerza y que los closer pues puedan entrar a vender obviamente con el lanzamiento abierto y durante el día. Eso me ha gustado mucho de Pancake, esas secuencias ha sido la mejor invención del mundo mundial. Sí, las amo, o sea, no se imaginan cómo mi vida es más feliz con las secuencias. Pero sí, quería preguntarte eso porque siento que está cambiando un poco la estructura de lo que antes en cómo se gastaba el dinero de las campañas y que cada vez WhatsApp y como ese traqueamiento de quién se me registró, pues me ayuda mucho más en los públicos personalizados, porque creo que en este momento no le estoy haciendo pauta al que ya me está llenando las encuestas, pero creo que eso sí tengo que empezar a hacerlo, porque el que ya me llenó una encuesta, pues yo ya lo puedo bombardear en retargeting para que conecte. Eso es un problema. Pero no, gracias a Dios en este lanzamiento nos fue muy bien por lo que tú decías, la demanda reprimida de esta gente es muy buena y tenemos muy buenas expectativas. Además es un nicho del dinero y es un nicho que sabemos que convierte bien. Vale, esas eran mis preguntas. Gracias. É muito bom, muito importante que você está utilizando também um API do WhatsApp, né? Que isso ajuda a aumentar o comparecimento. E você também falou que vai ter um lançamento pago daqui a alguns dias, e você vai sentir também a diferença do comparecimento, que é bastante maior, porque você ativa o comprometimento das pessoas. Mas é realmente continuar tracionando esse trabalho. Também você pode fazer novos testes, né? E saiba que também é muito importante desses testes, mesmo que por mais você tenha que equilibrar bem para acabar não gastando energia neles e não conseguir potencializar aquilo que já está vendendo, mas é bom também testar novas estratégias, novos ângulos, ou que sejam novas maneiras de você captar ou atingir o público ali diferente, né? Então é isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Sí, Isaías. Bueno, es para ver si me puedes dar un consejo. Yo tenía el año pasado una marca que cerramos, ya no existe, y a final de año empezamos a crear una nueva marca. Esa marca la estamos lanzando ahora, pero yo lancé todos los nuevos anuncios
dentro de la misma estructura de contingencia que teníamos de la marca anterior. Lo que sí creé fue pues una nueva fanpage, una nueva cuenta de correo, etcétera, pero esa fanpage la enlazamos al final a las mismas cuentas publicitarias que utilizábamos antes. Realmente pues nos habíamos detenido en octubre del año pasado, cuando todavía no existía Andrómeda, y a mí me iba muy bien con tráfico. Yo pues hacía mis campañas y convertían bastante con buenos CPAs, teníamos un buen volumen de ventas, pero pues siento que nos quedamos como congelados en el tiempo ahí. Ahora que fuimos a lanzar pauta, realmente pues con incertidumbre y de pronto falta de conocimiento, no hemos logrado convertir a un nivel, o sea, sí he tenido conversiones, pero a un nivel que en el primer test invertí $700 y solo tuve 10 ventas, de un ticket de $50, entre 30 y $50. Entonces, pues realmente fueron unos pésimos resultados. He creado bastantes creativos. Ayer te hice la pregunta de estructura de testeo porque quiero probar la estructura. En este momento vamos a lanzar mañana, si se puede, el TikTok Ads como para... O sea, yo tengo la sospecha de que podemos tener un shadow ban en Facebook y quiero testear TikTok primero pues, para confirmar que sea Facebook y que no sea otra parte de nuestro marketing lo que esté fallando, ¿sí? Antes de pronto comprar otra estructura de contingencia, pero no sé si de pronto a ti o a alguno de tus clientes le haya pasado eso, que pues a pesar de que asumimos que tenemos buen marketing, tenemos unos buenos creativos bien producidos, con buenos guiones, con diferentes modelos, con diferentes ganchos, con diferentes ángulos de venta. Tenemos una página que, pues, si la comparamos con nuestra competencia, porque tenemos un competidor que soluciona el mismo problema con un método de aplicación diferente, es un producto físico, es un cliente que sabemos que factura bastante, no solo por el número de anuncios que tiene en la biblioteca, sino porque a través de un amigo sabemos quiénes son, son brasileños y sabemos que les va muy bien. Por ejemplo, su sitio web no es mejor que el de nosotros. En velocidad de carga, performance, los he comparado. Está un poquito mejor diseñado el nuestro, pero no sé, nos va pésimo en esas conversiones. Y no sé la causa, no sé si de pronto a alguien le haya sucedido eso. Yo he escuchado que algunas personas, cuando llegó Andrómeda, les pasó esto, pues por de pronto no conocer cómo funciona el nuevo algoritmo, pero no sé, es como que me compartieras si de pronto has tenido experiencia con algo parecido y de pronto qué puedo empezar a probar como para diagnosticar el problema. Bem, sim, se você utilizou a mesma estrutura, não testou ainda uma conta de anúncios nova, ou se tiver testado, é muito importante também que você realize esse teste também dentro de um novo gerenciador de negócios. Uma coisa que eu posso dar como recomendação, às vezes a gente tem o maior resultado com CBO e às vezes com ABO. Isso é de perfil de gestor para gestor. Só que as contas de anúncios, os ativos também têm esse mesmo perfil. Então, antes de você desistir dessa conta de anúncios, o que é que eu faria? Eu faria o teste de subir ao mesmo tempo 3 campanhas. Uma campanha de ventas, uma campanha CBO, uma campanha ABO. E aí você testaria. Se a performance for ruim, né, dentro dessa conta de anúncios, realizando esses 3 testes, você pode testar outra conta de anúncios da mesma forma e depois, se ainda assim não funcionar dentro do mesmo gerenciador, você tentar fora. Tentar em outra, né, outro gerenciador fora esses que eu falei para você fazer o teste. Então é muito importante que você saiba que para cada conta de anúncio existe uma estrutura invisível ali que funciona melhor do que a outra, certo? Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu olharia para fazer esse diagnóstico de ser realmente isso, né? Outro ponto é de você
se já tem criativos, ângulos validados e tal. Você apenas mudar o formato, seriam outros testes. Então, se você só testou em imagem, você fazer criativos em vídeo. Se até então você só testou em vídeo, fazer em imagem, seria outro teste para diagnosticar. E eu entendo assim que, claro, todos esses testes seriam um investimento a mais que você faria. Mas, assim, seria essa a única maneira de você ter certeza de toda a estrutura. No mais, pode colocar aí também, dentro do seu plano, adicionar a distribuição de conteúdo. Porque se você consegue fazer um conteúdo muito bem feito que vende e distribui esse conteúdo, quando você cria um público personalizado, desse público quente, tende a converter em qualquer estrutura e qualquer tipo de campanha, em qualquer conta de anúncio. Então, dito pontuado isso, eu acredito que sim, fazendo essa estrutura de testes, né, utilizando esse racional, esse consciente, você consegue eliminar se o problema é a conta de anúncios ou não, se o gerenciador perdeu performance ou não, e também com a distribuição de conteúdo, você conseguiria fazer aí uma contenção de danos, enquanto talvez você não conseguir as vendas que você deseja, mas que você está ali captando e gerando público. Essa seria a minha recomendação. Outra coisa também que impacta é que às vezes você tem um gerenciador de anúncios bom, mas por causa de erro de pagamento, seja faltar limite no cartão, ou seja deixar o saldo acabar totalmente, você pode fazer com que essas contas de anúncios, se elas forem novas, se elas não forem de 2018, 2019, você piore a qualidade delas. Por quê? Porque o Meta começa a suspeitar de você por causa dessas questões financeiras. Então, essa organização também é muito importante, né? Gracias, César. Creo que ahí me confirman muchas cosas. Entonces voy a probar, experimentar todo lo que me estás diciendo y nada, muchísimas gracias. Ok, próxima pergunta. Isaías, ¿cómo vamos? Buenas noches. Digamos que la pregunta que yo tengo es súper pequeñita y va más enfocada a saber si entendí bien lo de la primera clase, lo del tema del webhook. Y es que, le pongo el ejemplo, nosotros actualmente tenemos la tienda, es una tienda virtual donde el embudo es el cliente entra desde el anuncio con el botón de compra a la landing page y ya nos aparece la compra en Shopify. Sí, nosotros digamos que ese es como el proceso. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en Colombia la venta directa de pago anticipado, eso es algo que muy poco se da cuando pues es una marca nueva, por decirlo así. Pero si implementamos un botón de pago anticipado y está el botón de pago en casa, ¿cierto? Yo entiendo que con el webhook yo podría hacer campañas que me registren ese evento, o sea, que el evento de pago de cuando el cliente paga anticipadamente me lo registre y hacer campañas de públicos similares con ese evento en específico. ¿Eso lo podría yo hacer con el webhook o yo entendí mal, hermano? Sim, dentro que você falou que você tem uma tenda virtual, né, que seria uma loja online, que a gente falaria, né? Esse tipo de estrutura é a melhor para traqueamento e confiabilidade dos rastros. Então, assim, o webhook, ele seria um bônus a mais, né? E eu só utilizaria essa lógica no marketing conversacional. Então, assim, é tanto que o foco da aula foi maior em quê? Foi maior em WhatsApp, em Instagram. Claro que você pode utilizar o webhook para outras funções, inclusive outras automações que não seja de traqueamento, que não seja de rastreabilidade, aí você consegue realmente ter uma estrutura maior, né? E assim, eu não faria exatamente como
você pensou, eu ficaria só realmente mais no mimo do que é o e-commerce, do que ele dá de possibilidade, e talvez o webhook eu utilizaria para outras funções, porque aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, o pagamento que eu não sei se vocês têm aí, o Pix, que ele é diferente do boleto, né? A pessoa paga pelo celular, pelo banco. Como é que eles chamam o Pix lá, o Igor? Tem outro nome ou não? Não tem nada parecido, mas eles fazem transferência direta bancária, é o mais parecido do Pix. Certo. Então aqui... Claro, y por lo menos, qué pena ahí lo interrumpo. Y cuando yo o sea, cuando yo reviso el evento del Pixel, a mí me registran los dos como compra. O sea, el purchase me lo registra los dos. El Pixel me registra tanto cuando se hizo la compra para pedido de pago en casa, como cuando se hizo la compra de pago de inmediato. Entonces yo dije, bueno, por el Pixel de pronto todavía no sé cómo traquear esa información, pero de pronto por el webhook, como uno le envía un mensajito así por debajito al cliente, donde le dice que confirmamos el pedido, que ya fue pagado, de pronto por ese lado es como lo que pensaba yo para que se traqueara ese evento específicamente y hacer un público similar. Porque es que la idea realmente cuando pues en el producto que nosotros vendemos es crecer en ese pago anticipado, porque reducimos bastante el tema de devoluciones, de cancelaciones y todo ese tema. Ok. Existe uma forma de você fazer isso, mas sem precisar utilizar o webhook, porque tem parâmetros, o Meta tem parâmetros específicos para isso. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui para um pixel que ele mostra algo parecido. Eu não sei se a gente vai conseguir aqui, mas assim, ele separa, tem alguns gerenciadores que ele separa o comprar, no caso para a gente aqui, que seria transferência bancária, o Generate Pix, para o do crédito card, né? Que seria cartão de crédito, que seria realmente o pagamento imediato. Então, vou ver aqui, averiguando junto com vocês, se esse gerenciador aqui ele tem isso. Não, esse aqui não tem. Deixa eu ver esse aqui. Ó, esse aqui tem, ó. O Pix seria a transferência bancária de vocês, né? Só que para a gente aqui é instantâneo. Se tivesse ocorrido aqui alguma compra no cartão, ele tem cartão de crédito. Então, o que acontece? Eu consigo gerar o quê? Um público personalizado, utilizando o modo que você está utilizando de pensar. Não necessariamente precisa de um webhook para isso. Eu faria de maneira mais simples. Eu venho aqui, público personalizado, criar público, site, aí eu vou selecionar esse meu pixel, e aqui não apareceu. Que esse pixel está dando como inativo. Mas basicamente é o quê? Quando você tem um volume grande de vendas, é que quando é para gerar, tem os eventos do site, dos seus eventos, e aparecer aqui, ó, Generate Pix. E eu posso também gerenciar os status disso aqui, aprovando, ó, confirmar esse evento como um evento personalizado. Eu confirmo. Né? Agora vamos ver se vai aparecer, né? Deixa eu dar um F5 aqui na tela. E aí eu consigo gerar um público ou de quem fez uma transferência imediata ou de quem comprou pelo cartão, e através desse público eu posso fazer um lookalike, que aí ele vai procurar pessoas mais parecidas. Agora ele apareceu. Certo? Então o que acontece? Vou explicar de novo para ficar mais simples. Olha no Pixel, no seu gerenciador de eventos, se ele está separando os eventos aqui, de pagamento imediato e de pagamento não imediato. Se tiver, você vai clicar aqui, você vai fazer o gerenciamento aqui de entregações e tal, e aí você vai colocar esse pixel, esse evento como um evento personalizado. E aí, após isso, você vem aqui no gerenciamento de públicos, você vai utilizar esse pixel de origem, vai selecionar aqui o evento que você quer, diferenciar
de pagamento imediato e não imediato, colocar aqui 180 dias, e se ele tiver mais de 200 ativações dentro desse evento, você vai conseguir o público populado, e aí a partir dele você pode criar o público semelhante a partir desse. E aí você vai conseguir atingir mais pessoas dentro do objetivo que você quer. Basicamente é essa. Listo, ya entendí que efectivamente desde el Pixel se puede, que tengas que saber cómo gestionarlo. Y ya como para finalizar, ¿qué recomendación, o sea, qué presupuesto recomiendas cuando se hacen esas campañas de Lookalike? ¿El mismo presupuesto de la campaña regular o de pronto algo más alto, más bajito? Não, algo mais baixo. Se começar algo menor, e se começar a vender bem, aí você segue o quê? Aquela lógica que eu falei na aula de ontem. Vê se acompanha o mesmo CPA, vê se aguenta por mais de 7 dias, 10 dias, 14 dias, e aí você vai aumentando o orçamento, o pressuposto de 20% e 20%, certo? Então é isso. Espero que... Gracias, hermano. Espero que tudo tenha dado certo aí nessa nossa aula, mais o bate-papo, tira dúvidas de hoje, né? Espero que também vocês tenham aprendido bastante nessa semana que a gente teve aqui de contato. Muito provavelmente a gente pode ter outras novas oportunidades, outros novos momentos. Qualquer coisa, relembrando, as aulas estão sendo gravadas e serão traduzidas para o espanhol, vocês vão poder acompanhar e rever tudo de novo. É muito importante para o aprendizado, seja de qualquer coisa que você está aprendendo, de informação nova, que você revisite isso. Isso é uma forma de estudo, isso é uma forma de condensar as novas informações, ter novas ideias, ter uma nova perspectiva sobre aquilo novo que você acabou de ver. Então, é basicamente isso que nós temos aqui. Encerramos mais uma certificação avançada, nesse caso, falando de tráfego pago e engenharia de dados. Espero que vocês tenham gostado bastante. Tenham uma boa noite, excelente final de semana, e vamos crescer tanto em conhecimento como faturamento para que a gente atinja os resultados que a gente tanto deseja como profissional, como partner da Pancake. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, Isaías. Esteban, ¿tenemos algún formulario? No, ya con el de ayer todo está ok. Permítanme un momento, un segundo. Dale. Permítanme un momento. Acá. Chicos, los que no estuvieron ayer y no nos ayudaron a llenar la encuesta, porfa, ayúdennos con esta encuesta. Es de mucha ayuda para todos. Nos ayuda a mejorar bastante, recuérdenlo. Como siempre hemos pedido el apoyo, nos ayudan con esta encuesta. Muchísimas gracias, chicos. Nos volvemos a ver el lunes con toda. Espero que estén trabajando en sus proyectos. Hemos visto por ahí también los grupos activos. Así que, nada, vamos con toda. Muchísimas gracias, Isaías. Isaías todavía está por ahí. Así. Muchísimas gracias, Isaías, por tu conocimiento, por todo lo que nos ha aportado. Y nada, bacanísimo. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Que la pasen muy bien. Y nada, feliz fin de semana. Chaito. Que estén muy bien.